Abra comigo lá, ó, Isaías capítulo 62, versículo 1 e 2. Presta atenção. A última mensagem ministrada para nós deixou um legado, onde dizia: em todo tempo sejam alvas as nossas e nunca falte o óleo na cabeça. Como a irmã ministrou com muita sabedoria, há um tempo determinado para toda coisa. Mas se tem uma coisa que não tem tempo determinado, a Bíblia diz: em todo tempo as vestes têm que ser alvas e não pode faltar óleo Então leiamos comigo, olha lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A gente já continua, presta atenção. Nosso alvo não é ver o Filho e crer nele. A gente não tem que aprender com Jesus. A gente não tem que ser imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Sobre Jesus também sobreveio o que sobre ele? O Espírito do Senhor. E quando é que o Espírito de Deus veio sobre o nosso Senhor Jesus? Lembra quando ele nasceu do quê? Das águas, e depois nasceu do Espírito. Então não tem jeito. Se a gente não nascer das águas e não nascer do Espírito, o Espírito do Senhor nunca vai estar sobre nós. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. E Deus, ele é o quê? Espírito. E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu, para acrescentarem pecado sobre pecado. Quando nós entramos debaixo da cobertura do Espírito do Senhor, igreja, quem vai nos ensinar todas as coisas é o Espírito Santo. Jesus disse isso: eu não vim aqui, não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo, para duas coisas importantes para nós: ele nos ensinará e trará a lembrança tudo aquilo que ele nos ensinou. Então cuidado em que fonte a gente está indo aprender da palavra de Deus. Porque se eu aprender na fonte errada, eu entrei debaixo de uma cobertura, o quê? Nisso eu me torno diante de Deus um filho rebelde. Aí como que vai cumprir aquela promessa que nós vamos voltar lá em Isaías 62 na nossa vida? Não tem jeito. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar debaixo da cobertura errada. O apóstolo Paulo disse que há um só Espírito e não um Espírito só. Quando ele diz isso, há um só Espírito, ele não está falando quantitativamente, ele está falando qualitativamente. Ele está dizendo: existe um monte de Espírito, mas um só é o Espírito Santo. Então quando a gente entra, a gente começa a ver doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes, um monte de coisas diferentes. A gente tem que parar e prestar atenção, porque eu duvido que o Espírito Santo vai chegar com a irmã aqui e vai ensinar ela de um jeito, depois vai chegar em mim lá e vai ensinar de outro jeito. Pronto, existiu dissensão, o reino está dividido, o reino não subsiste. Então cuidado, que palavra a gente está ouvindo e onde a gente está aprendendo, para a gente não entrar debaixo da cobertura o que? Errada. E ao invés de se tornar um filho de Deus, a gente se torna um filho o quê? Rebelde. Ao invés da gente anunciar a palavra de Deus, a gente vai falar o quê? Iniquidade para as pessoas, vai torcer a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, no fim dos tempos, a apostasia iria entrar dentro da igreja. Como diz a palavra de Deus, se Deus não abreviasse os dias, ninguém seria o quê? Salvo. Mas está abrindo igreja para todo lado, irmãos. Mais pessoas vindo e menos sendo salvas. Tem algo errado. Está indo na contramão. Tem coberturas o quê? Erradas. Se o que flui aqui da minha boca, irmãos, não for a palavra de Deus, pega as tuas coisas e vai o quê? Porque se tu ficar aqui dentro, você vai entrar debaixo de uma cobertura espiritual o quê? Aí ao invés de Deus te enxergar como filho de Deus, ele vai te enxergar como filho o quê? Rebelde. É muito sério. Eu não quero ver ninguém aqui debaixo não. Vocês enxergaram a iniquidade, viu que a abominação da desolação entrou no lugar santo, pega as coisas e porque se ficar lá não é filho de Deus, tem sociedade com quem não tem que ter. Continua. O Espírito de Deus está sobre mim, ou seja, eu nasci da água e nasci do quê? Do Espírito. Aí ele vem lá, porque o Senhor me ungiu. Olha o óleo que não pode faltar sobre o quê?
E qual que é o propósito dele derramar o óleo? Ou seja, em todo o tempo não falte o óleo sobre... Legal, eu tenho óleo na cabeça, eu fico de braço cruzado? Não, ele pediu para a gente servir a ele com o nosso corpo, servir a ele com o nosso ser. Aí ele vai dar as diretrizes, olha lá, ó. E porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos bem-aventurados mansos, os humildes de coração, porque deles é o reino. Você sabe quando Jesus diz para a gente entrar dentro de uma casa e a gente cumprimentar a pessoa com a paz do Senhor, ou dar a paz do Senhor, ele fala, ó, se ela receber, você fica. Se ela não receber, o que ele mandou a gente fazer? Bate o pé do pó e vai, porque aquela pessoa é mansa, aquela pessoa recebe de bom grado a palavra de Deus, aquela pessoa deseja a verdade na vida dela. Então cuidado para não dar pérola aos porcos, cuidado para não dar as coisas santas aos cães. Investe em quem é o que? Manso. É esse que a gente tem que gastar energia. Esse tem fome, tem sede, ele deseja a verdade, irmãos, de todo o seu o que? Ele busca enquanto pode achar, ele invoca enquanto está perto. Então cuidado para a gente não dar as coisas santas aos cães, e a gente também não dá pérolas aos... Mas ó, continuando ainda aí, ó, porque o Senhor fez o que? Me ungiu. E acima aqui, quem que está sobre mim? O Espírito de quem? Quando a gente olha de ungir, a gente lembra do óleo, não lembra? O óleo é um subproduto do que? Da oliveira. E o que a pomba carregava no bico? O ramo de oliveira. Então uma vez, irmãos, que a gente recebeu o Espírito do Senhor, a gente está debaixo da cobertura do Espírito de Deus, pode se preparar, o azeite vai correr, para a gente ministrar as boas novas aos mansos. Continua, olha lá, ó. Enviou-me a restaurar quem? Os contritos de coração, irmãos. Não perde tempo com quem é de dura serviço. Davi diz que um coração quebrantado e contrito, Deus o que é? Não despreza. Quem é manso, pode ter certeza, é quebrantado. É óbvio que a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho o que é? A toda criatura. Na hora que você começou a pregar, começa a olhar e perguntar para Deus, Senhor, quem é manso? Quem é quebrantado e contrito de coração? É a esses que a gente tem que anunciar, é a esses que a gente tem que pregar. Então tá vendo uma pessoa que é quebrantada de coração? Olha o que ele manda fazer, ó. Por isso nunca devemos endurecer o que é? Nunca endureçamos o coração para Deus. Se Ele nos exortar, se Ele nos redarguir, se Ele nos corrigir, sempre tenhamos na presença de Deus um coração que é contrito, que receba de bom grado aquilo que Ele está dizendo, porque quando a gente tem um coração quebrantado e contrito, olha o que Ele faz na nossa vida, Ele restaura aquilo que está quebrado, Ele restaura aquilo que está destruído. Continua, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A Bíblia diz que Jesus veio levar cativo o cativeiro. Quem que são os cativos? São aqueles que estão na Babilônia, são aqueles que estão no Egito, irmãos. Todos esses estão num cativeiro, estão lá aprendendo tudo errado, estão lá debaixo de uma cobertura que é errada, mas no tempo do que? Da ignorância. E ele veio levar cativo o cativeiro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele veio nos, irmãos, por um alto preço ele nos comprou para sermos cativos dele. O apóstolo Paulo disse que ele era prisioneiro de Cristo. Ou seja, cativo e prisão a gente tem que ser de quem? De Cristo, da sua palavra, de mais nada. Eu não tenho que ficar servindo homens, servindo instituições, eu tenho que servir o que? A palavra. Aí eu vou viver a liberdade que Cristo o que? Me libertou, nem que eu tiver que ficar quietinho dentro da minha o que? Se é necessário eu ficar lá. Isso aqui não é um cativeiro, ninguém é obrigado a ficar o que? Aqui dentro. Mas eu te digo, enquanto o verbo estiver aqui, esteja, porque tu vai ter o que? A liberdade. Então, proclamar a liberdade ao cativo é libertar as pessoas lá da Babilônia e da onde?
e do Egito. Continuando aqui, ó, e a abertura de prisão aos presos. Lembra que a gente acabou de louvar aqui? Quando eu clamar, como Pedro o quê? Pedro clamou. E o que abriu? Na verdade, a igreja clamava por Pedro e Deus abriu a prisão. O apóstolo Paulo, e junto com Silas, estava também numa prisão, oravam e adoravam. E o que aconteceu com a prisão? Esses são aqueles irmãos que estão tendo que pagar o derradeiro ceitil, até o último ceitil, porque caíram numa prisão, porque não fugiram do adversário aonde? No caminho, estão na mão do diabo pagando um alto preço. E só tem um jeito de abrir essas prisões e proclamar a liberdade. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade libertará. Então Deus, Ele não nos unge e não nos coloca debaixo da cobertura certa em vão. A gente tem uma missão para fazer. Aí Ele continua: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso... O que é um ano aceitável? A Bíblia diz que o amor, irmãos, tudo suporta. Ele não tudo aceita. Mas quando é que a gente entra no ano aceitável do Senhor? Quando a gente sai da posição que Deus está olhando para a gente e está nos suportando, porque essa é a verdade. Se Ele não tivesse o tempo de nos suportar, Ele já tinha consumido o quê? Todo mundo. Até o momento cujo qual Ele passa a nos aceitar. Quando é que Ele passa a nos aceitar? Quando a gente passa a obedecer a sua palavra. Esse é o ano aceitável do Senhor. E junto com o ano aceitável, se a gente obedece, as bênçãos começam a fazer o quê? Correr atrás de nós. Mas também o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, Ele vai voltar. Ele há de voltar. E jaz às portas, irmãos. Porque tudo o que está acontecendo, todos os sinais que a gente está vendo, mostra que a vinda do nosso Deus está o quê? Muito próximo. E esse vai ser o grande dia e terrível dia do Senhor. E ai da alma, irmãos, ai da alma que quando o Senhor chegar e falar assim: esta noite eu quero, o que é que tu tens reservado? E para quem será? A gente não pode desperdiçar o azeite do Senhor, a unção. Nós temos uma missão de mostrar que Deus, Ele pode nos aceitar e não só viver uma vida que Ele nos suporta. Quando a gente vive uma vida de pecado, irmãos, Ele nos suporta até o dia de nós fecharmos o quê? Depois que a gente fechou os olhos, Ele já rejeitou. Que a gente alcance o ano aceitável do Senhor, o quanto que antes. A gente tem que seguir os mandamentos que hoje Ele nos ordena. Hoje. Os mandamentos que hoje ordena, ou seja, é o ensinamento que a gente aprendeu hoje. E a gente vai caminhando de fé o quê? Está ouvindo a voz de Deus, Deus está ensinando, Deus está mostrando o que nós temos que fazer, e nós não estamos obedecendo. Guarda isso, tá? O que nos resta é o dia do quê? Da vingança do Senhor. Porque Ele não está nos aceitando, Ele está nos suportando. Fechou os olhos, acabou. Já não existe mais ó terra, agora é só ó céus. E lá, irmãos, Ele vai julgar de acordo com a sua palavra. Ou para nos dar aquilo que é gozo para a nossa vida. Aquilo que já não tem mais dor, já não tem mais lágrima. Uma vida eterna de ranger de dentes e dores. Então a gente precisa mostrar os dois opostos. Deus, Ele coloca o tempo todo diante de nós a bênção e a maldição. A bênção para quem obedece e a maldição para quem desobedece. E por fim, olha lá, ó. E consolar todos os... E a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Essa tristeza aqui, ó, é a tristeza que gera arrependimento. Existem dois tipos de tristeza, está escrito em Coríntios. Uma que produz em nós arrependimento, mas tem aquela, irmãos, que é para a morte. Quer ver um exemplo? Eu sempre conto. Quantos que saem, vai num bar e bebe? No outro dia, o que ele tem? Uma bela de uma o quê? Ressaca. Ele fica feliz com a ressaca? Ele fica triste.
Mas se arrepende, essa tristeza aí não valeu do quê? Mas tem aquela que ele vai lá e fez aquilo que não tinha que fazer. A hora que ele entra no quarto dele, ele vai ter um particular com Deus. E Deus traz aquela tristeza na alma que só quem já viveu, irmãos. Eu passei por isso. É uma tristeza que eu posso falar uma coisa para ti, que gerou em mim arrependimento. Depois daquela tristeza, eu nunca mais na minha vida, eu coloquei uma gota de cerveja na minha boca. Pensa num choro, irmãos, que eu chorava, mas eu chorava que nem menino. Era aquele choro da alma. Era aquele choro que eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque já faziam 6, 7 meses que eu não me envolvia com nada daquilo. Por isso que a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis o quê? E aí vem aquele choro de arrependimento, que logo em seguida, ele nos consola. E quem que é o consolador? E o diabo vai embora. E vem o Espírito de Deus, entendeu? E volta no fluxo lá em cima para a glória do nome dele. Deu para entender? Tem momentos, irmãos, que nós estamos nessa posição aqui, de quem prega, de quem faz o trabalho da restauração, de quem faz o trabalho de proclamar a liberdade, de quem faz o trabalho de abrir o quê? As prisões, de quem apregoa e de quem o quê? Consola quem está triste, usando aqui, ou fazendo ouvir o que o Espírito diz. Mas tem tempo que a gente está triste, que a gente precisa entender essa realidade, que a gente precisa ser pessoas mansas e não que contenciosas, que a gente tem que ter um coração quebrantado e contrito. Quando um está pregando aqui, ele está anunciando para mim. Quando eu estou anunciando, quem está sentado está ouvindo o quê? Esse tipo de palavra. Amém? E Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes para a glória do nome dele. Amém?